Chegou a hora do nosso quadro E Fora dos Stories e hoje vamos conhecer a história da Vanessa Estrela. Vanessa é uma influencer digital e se redescobriu depois de fazer um curso de gastronomia. Com o perfil Descomplicando na Cozinha, ela ajuda seus seguidores a ter uma vida mais saudável e equilibrada. Vamos ver. Oiê, eu sou a Vanessa Estrela, geradora de conteúdo e compartilho nas redes sociais receitas fáceis, descomplicadas, saborosas e saudáveis. E hoje eu estarei no E Fora dos Stories na RF com você. Você sempre gostou de gastronomia? Como é que foi tudo isso? Bom, desde pequena sempre gostei de cozinhar, sempre acompanhei minha mãe, que é uma mineira que cozinha super bem, com aquele temperinho especial. Minha avó também me ensinou várias receitas e ao longo da vida fui desenvolvendo isso. Mas quando chegou na adolescência, idade de entrar na faculdade, isso ficou um pouco adormecido, porque eu tinha outras prioridades naquele momento. Depois também eu acabei casando com uma pessoa que felizmente cozinha melhor ainda do que eu. Então a cozinha ficou para ele e eu, com outras prioridades, me afastei um pouco da cozinha. Depois que eu já estava com os filhos um pouco maiores, encaminhados, sobrou um pouquinho mais de tempo, falei, vou fazer um curso de gastronomia, que é um assunto que eu gosto, vou retomar isso. E aí peguei gosto novamente pela cozinha e voltei a me aventurar com as minhas receitas, a criar novas receitas, transformar as receitas. Foi quando surgiu essa ideia de colocar isso para fora e compartilhar com as outras pessoas. Quais foram as primeiras receitas que você trouxe esse compartilhamento e que você achou que estava dando resultado? A primeira receita que eu divulguei era uma receita que nem é muito comum, foi uma receita que eu aprendi no curso, que era como fazer um polvo super macio, porque aqui em casa a gente ama frutos do mar, né? E ele era feito na panela de pressão e ficava pronto em 8 minutos, né? Então isso me chamou a atenção, que é um prato que é difícil de ser executado, tem que ter técnica, mas que da forma com que a gente fez, ele ficou pronto rapidinho, de forma muito descomplicada e ficou perfeito, impecável, né? Um sabor maravilhoso. E isso, de certa forma, me inspirou a fazer isso com as demais receitas. Pegar o conceito de uma receita complexa, né, sofisticada e transformar em algo que qualquer um possa executar, né? Até pessoas que não têm tanta familiaridade com a cozinha. E me fala um pouquinho, o que você mais gosta de cozinhar, além de frutos do mar? Bom, eu comecei com o meu canal falando sobre diversos pratos, tá? Doces, salgados, carnes, peixes, mas naturalmente eu acabei indo para um caminho mais da alimentação saudável, que é algo que eu vivo, que faz parte de mim. As pessoas me pedem ainda muitas guloseimas, receitas cheias de açúcar refinado, então de vez em quando eu faço uma coisa ou outra, mas eu gosto mais de trazer receitas mais saudáveis, que sejam descomplicadas, mas seguindo um estilo de vida mais saudável. E acaba sendo que você tem mais retorno, Vanessa? É o seu público mesmo, essas receitas mais saudáveis? Você acha que isso, nos últimos tempos, tem chamado mais a atenção mesmo das pessoas, esse hábito mais saudável? Sim, cada vez mais as pessoas se preocupam com isso e procuram informação, conhecimento para poder migrar para esse estilo mais saudável. Mas a gente tem que ser realista. Não é porque a gente optou por ter um estilo de vida mais saudável que a gente nunca mais vai comer um docinho, vai comer uma fritura ou algo que não seja tão saudável assim. Isso ainda existe na casa das pessoas, na rotina das pessoas, né? Então, de vez em quando, eu acho que faz parte da vida, todo mundo, né, quer um docinho, uma receitinha diferente, e eu acabo fazendo. Mas no meu dia a dia, e o que as pessoas acabam vendo mais na minha página, são as receitas descomplicadas, porém com esse viés mais saudável. E tem alguma delas que te marcou mais, assim, que você teve um resultado maior, que o público mais gostou? Você se lembra de algum post aí seu que teve esse destaque? Tem uma receita, que inclusive no TikTok ela viralizou, assim, milhares de visualizações, e eu nem esperava por isso. Talvez pela simplicidade da receita, ingredientes muito acessíveis, né, mas não era uma receita saudável. Depois eu fiz uma versão saudável que não teve tanto engajamento, tanto retorno, mas a versão original deu muito resultado, que foi uma torta de paçoca.
muito simples de fazer, com biscoito de maisena, bate no liquidificador, faz um recheio ali como se fosse um brigadeiro de paçoquinha e fica assim, com um visual bacana, ela fica bonita, né, de ser apresentada e deliciosa. Então essa foi a receita que mais bombou no meu Instagram. E essas receitas práticas, como é que você chegou? Foi uma adaptação que você fez ou você percebeu que era algo que as pessoas algo que as pessoas aceitavam mais, chamava mais atenção? Até porque na rotina da pessoa, uma coisa mais corrida. Como é que foi para você achar esse tipo de conteúdo mais prático, mais rápido? Ou foi algo que você mesmo já gostava e acabou compartilhando? Eu acho que as duas coisas, né? Eu percebi o momento que as pessoas estavam muito preocupadas, né, com aquela situação da início de pandemia, como que elas iam conseguir cozinhar se muitas vezes não sabiam cozinhar, ou sabiam cozinhar, mas não tinham tempo, não tinham interesse, não gostavam, tinham preguiça. E eu comecei a perceber que isso era uma coisa comum entre as pessoas que eu conhecia, com os amigos, né, as pessoas que eu conversava, e também por uma necessidade minha. Mesmo gostando de cozinhar, às vezes eu não tinha tempo, às vezes aquele dia eu não estava com vontade. Então assim, por que não, né, descomplicar receitas que muitas vezes são complexas, né, tem muitos passos, às vezes você vê uma receita no YouTube que demora 15 minutos só para você aprender a receita, né, para executar então muito mais. Então por que não descomplicar, fazer de um jeito mais simples? E na maioria das receitas a gente consegue isso. É claro que tem alguns casos que não é possível, que você não consegue eliminar algumas etapas, mas na maioria das vezes é possível. E foi aí que eu tive esse insight, falei assim, não, vou descomplicar as receitas, porque essas pessoas que não fazem por falta de tempo, por falta de interesse, por preguiça, né, por qualquer motivo, vão poder cozinhar uma comida gostosa, saborosa e em poucos minutos. E como é que é essa sua vivência nas redes sociais? Como é que você adequa as redes sociais com a sua rotina? Você é mãe também, mulher, casada. E como é que é isso na sua vida pessoal também? É um desafio, né? Mas eu tento encaixar nas coisas que eu já pratico no meu dia a dia. Por isso que hoje em dia as receitas têm esse viés mais saudável, porque é algo que eu já aplico. Então, é um café da manhã que eu estou preparando para mim, é um almoço, é uma receitinha de um bolo um pouco mais saudável que eu quero colocar para as crianças no lanche da tarde. E aí eu já aproveito para filmar, posto e aí vou encaixando no meu dia a dia. Porque vida de mãe é uma loucura, né? A gente não para. E como é que você se vê futuramente com as redes sociais? Já parou para pensar nisso? Eu estou deixando a coisa fluir naturalmente. Eu procuro não criar grandes expectativas, mas eu gosto de desafios, eu gosto de investir meu tempo nisso. Então, eu estou deixando a coisa... É algo mais natural. Em algo mais natural, exatamente, bem orgânico. E a Vanessa agora vai ensinar uma receita descomplicada pra gente, mas sem uma surpresa também, né? É isso aí. Além de descomplicada, é uma receita saudável. Sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Qual é? É um petit gâteau. Vamos lá então? Explica pra gente como é que faz. E muito simples e rápido de fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é derreter esse chocolate. O chocolate que eu estou usando é um chocolate amargo, 70%. Esse chocolate ele não tem açúcar refinado. Ele é com açúcar de coco, mas você poderia usar qualquer outro, tá? Quantas gramas, mais ou menos? Eu vou fazer 2 receitas, então tem 80 gramas. Dá para fazer 4 porções com essa receita. 80 gramas de chocolate amargo para 40 gramas de manteiga. Se puder usar a manteiga ghee, melhor, ou então você pode substituir por óleo de coco ou alguma outra gordura da sua preferência, tá? Aqui eu estou usando a manteiga. Vou derreter isso no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar o chocolate, até ele ficar bem líquido. Já mostro aqui para vocês, é bem rapidinho. Essa é aquela receita que você recebe uma visita meio inesperada e faz rapidinho ali. Faz rapidinho, fica deliciosa. Chocolate então e manteiga derretidos. E aí você faz a misturinha. E aí vamos misturar bem. Agora eu vou acrescentar o adoçante. Aqui eu estou usando um adoçante xilitol, que é um
um dos melhores adoçantes, né, mais bem aceitos, mas você poderia usar estévia, poderia usar um açúcar de coco. Quem quiser pode usar açúcar refinado, mas não tem necessidade, eu garanto que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Quantas gramas mais ou menos a quantidade? Aqui eu tô usando, para essa receita que eu tô fazendo duplicada, 2 colheres de sopa, tá? Então, para 80 gramas de chocolate, 40 de manteiga, 2 colheres de sopa do adoçante da preferência, tá? Essa questão do doçor é muito pessoal. Tem gente que gosta mais docinho e tem gente que gosta do chocolate mais amargo. Então, nada impede de dar uma provadinha para ver se tá de acordo com o seu gosto. Para mim tá bom. Dá uma misturadinha boa ali para derreter também junto, né? Com o chocolate, porque, aproveitar que ele tá mais quentinho. É que esse adoçante ele tem os floquinhos, tá vendo? Mas dependendo do que você usar, ele derrete mais rápido. Na massa, né? Isso. E agora eu vou adicionar os ovos, tá? Nesse caso eu tô usando 2 ovos para essa quantidade. Coloco. E agora ovos. Eu vou bater com garfo. Fica mais fácil. Da gema. Aí faz a misturinha. Misturinha boa. E você mesmo que descobriu essa receita, como é que foi que você surgiu? Na verdade, eu sempre me inspiro em algo que já existe e vou transformando de acordo com o que eu gosto, vou testando as texturas, paladar, os ingredientes, né, para chegar nas receitas. E agora eu vou adicionar aqui, no caso, a minha farinha. Eu tô usando a farinha de aveia, tá? Farinhazinha de aveia. Que é uma farinha considerada saudável e bem acessível, mas você poderia usar alguma outra farinha de amêndoas, só que tem um custo um pouco mais alto, mas também é uma farinha com menos carboidrato, e dá para variar, tá? Mas essa aqui é a farinha de aveia, que é muito fácil de encontrar em qualquer supermercado, tranquilo. E a quantidade mais ou menos que você colocou? Aqui eu tô colocando 2 colheres de sopa, também, tá? Lembrando que aqui eu tô fazendo uma receitinha para 4 porções. Essa quantidade. Então, só relembrando, 80 gramas de chocolate, 40 gramas de manteiga, 2 ovos e 2 colheres de sopa de adoçante, 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Olha que coisa mais linda. Faz a massa, fica bem bonita. Olha essa consistência, dá vontade de já comer de colher assim, né? E agora, eu vou colocar aqui... Já nos potinhos individuais, Nos potinhos individuais. Eu untei com manteiga, poderia ser untado com qualquer outra gordura, tá? Aí você já faz a divisão. Doce é aquilo, o ideal, se não tem muita gente em casa, é fazer uma porção que seja suficiente para aquela refeição, porque senão a gente acaba comendo doce a semana inteira, né? Que é importante lembrar que não é porque o doce é saudável que não engorda, que não tem caloria, não é isso, é saudável, mas o grande segredo do estilo de vida saudável são as porções, né? Eu acho que a gente pode comer de tudo, desde que coma de maneira moderada. Isso que é o mais importante, né? Então daqui, Vanessa, direto pro forno. Isso aí. Em média, quanto tempo? Então, depende do seu forno. Esse momento é importante ficar de olho, porque se passar, ele vai cozinhar demais e não vai ficar com aquele recheio cremoso, líquido. Então, no meu forno, são 6 minutos mais ou menos, mas pode variar até 10 minutos. Já deixa ele pré-aquecido, né? Pré-aquecido, o meu está a 200 graus, mas a gente sabe que existem variações. De forno para forno. Exatamente. Então, assim, de 6 a 10 minutos. Mas fica de olho para não passar, porque o segredo é que ele fique bem cremosinho, cremosinho por dentro.